A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Não queime etapas. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como é importante a gente pensar nisso, viu? Não queime etapas. Mas antes de falar sobre isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas para que muita gente possa ser abençoada através dessa rede, dessa corrente de fé que a gente acaba fazendo através aqui do Pense e Repense, tá bom? Então vamos lá, gente. Não queime etapas. Esse versículo que eu vou ler aqui, não tem muito tempo que eu tratei sobre isso com vocês aqui no nosso canal. Mas hoje eu quero te mostrar uma outra coisa que este versículo também nos ensina. Eclesiastes, é um livro de sabedoria, né? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: há tempo para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando a Bíblia diz isso, eu posso entender que a Bíblia está me ensinando de que existem etapas na vida. Quando ela fala que há um tempo certo para todas as coisas, então ela está querendo dizer que cada coisa tem um tempo para começar, tem um tempo para se desenvolver e um tempo para ter fim. É isso que continua dizendo a leitura, ó, tempo de nascer, tempo de morrer. Então o tempo de nascer é o começo. Desenvolver, viver essa vida é o desenvolvimento dela. E depois tem o fim, que é a morte. Você percebe? Então, isso é uma etapa. Na nossa vida, a vida toda ela é feita de etapas. E se nós não aprendermos isso, a respeitar essas etapas, se nós começarmos a queimar essas etapas, nós vamos estar atrapalhando o processo de desenvolvimento de alguma coisa. Se você prestar atenção, você vai ver que, geralmente, as pessoas, quando queimam etapas, elas acham que estão levando vantagem. Porque nós vivemos num mundo, né, onde a gente está tão acelerado, onde a gente está com pressa do acontecimento das coisas, que na nossa mente, de repente, acaba significando o seguinte: quando você pula um pedaço de alguma coisa, quando você pula uma etapa de alguma coisa e você já está lá na frente, você acha que você está na vantagem. Olha que legal, rapaz, eu estava lá atrás, olha agora onde eu já estou. Só que, se você queimar essa etapa, achando que naquele momento você está levando vantagem, lá na frente isso vai lhe fazer falta. Porque tudo que Deus faz, gente, é perfeito. E Deus cria o desenvolvimento das coisas de uma forma perfeita. Sabe, eu nunca vou me esquecer de uma parábola, uma ilustração muito bonita. E eu me lembro até qual foi o momento em que essa ilustração ficou famosa para todo mundo no Brasil. Muitos que estão me assistindo aqui agora não conheceram um político muito famoso de São Paulo, mas muito famoso mesmo, chamado Mário Covas. Mário Covas foi um político assim que fez a diferença no tempo dele, sabe? E ele foi governador de São Paulo. E esse homem, ele foi acometido de um câncer e ele lutou muito contra esse câncer, mas infelizmente ele morreu. E teve uma ocasião, quando ele estava na sua fase de tratamento, que ele deu uma entrevista, e na entrevista ele comentou o seguinte: ele, muito emocionado, falou de uma senhorinha que o havia procurado e contou para ele essa história, falando de um casulo, que de repente um homem pegou o casulo e ficou observando que o inseto que estava ali dentro do casulo estava com dificuldade para sair, fazendo força. Percebia ele se estremecendo todo, querendo sair do casulo.
Aí esse homem disse que pegou uma tesourinha e cortou boa parte do casulo, deixou a abertura dele muito maior. E aí ficou mais fácil para aquela larva, para aquele inseto que estava dentro do casulo, terminar de sair. Só que, como saiu com o caminho facilitado, né? Na verdade, queimou-se uma etapa do processo. E aí ele saiu e não conseguiu se desenvolver. Porque, na verdade, esse aí é o processo da lagarta se transformando em borboleta. E aí se explica que a força que a lagarta está fazendo para sair de dentro do casulo, ela faz parte do processo. Parece que quando ela está fazendo aquela força, ela está liberando para todo o seu corpinho ali as substâncias que ela precisa para poder sair de dentro do casulo, e quando sai, as asas aparecem e ela sai batendo asas, transformando-se numa borboleta. E aí ele falou sobre isso. Ele falou isso chorando, numa entrevista na televisão. Ele falou isso chorando, dando o exemplo do que essa senhora havia ensinado para ele, que tudo na vida tem um processo. Mesmo que seja um processo de dor, você precisa passar por ele, porque essa dor ela vai fazer parte de alguma coisa importante para a sua vida lá na frente. Só que a gente está sempre evitando, né? A gente quer sempre pular etapas. Eu me lembro que durante muito tempo eu contava para as pessoas, até na igreja mesmo, dando testemunho da minha vida, eu falava para as pessoas com grande orgulho, sabe? Olha, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos de idade. Durante muito tempo eu contei isso para as pessoas. Hoje, do alto dos meus 58, eu começo a prestar atenção de que isso foi uma besteira que eu fiz. Primeiro que eu não precisava. Eu sou filho único, então meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, e por mais que fosse um lar muito simples, nunca me faltava nada. Eu não tinha necessidade de sair para trabalhar. Eu não tenho aquela história que muitas pessoas, infelizmente, têm de ter que contar assim, é porque eu já passei fome. Não, eu nunca passei fome. Meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada na minha casa. Nunca me faltou o calçado, nunca me faltou a roupa. Eu não precisava trabalhar com 11 anos de idade. Mas eu tinha uma coisa comigo que eu precisava trabalhar. Então eu saí de casa dizendo para minha mãe que eu estava indo jogar bola. Por isso eu estava até de calção. Estava de meião. Não vão rir agora, viu? E eu estava de quichute. Quando a pessoa diz que usou quichute, dá para ela entregar a idade de uma vez, né? E eu falei para minha mãe que eu ia jogar bola. Que nada, eu estava saindo para procurar emprego. Aí eu cheguei numa sapataria, perguntei lá para os vendedores se tinha vaga. O vendedor mandou eu falar com o gerente da loja. O gerente da loja me mandou para o dono. E o dono da loja me contratou para trabalhar na loja. Naquela época não tinha esse negócio de criança não trabalhar e tal. Era muito comum você ver uma criança trabalhando. E eu com 11 anos consegui emprego numa sapataria. Meu serviço era ficar na frente da loja observando as bancas de calçado da promoção para não deixar ninguém roubar. Era isso que eu tinha que fazer. Foi o meu primeiro emprego na sapataria. E depois dali eu fui trabalhar no estoque, depois do estoque eu fui vendedor, sabe? Fui crescendo lá dentro do trabalho, com 11 anos de idade. E eu, durante muito tempo, contava isso como se fosse uma vantagem. E hoje, com a idade que eu tenho, é que eu percebo que não teve vantagem nenhuma, foi uma besteira. Eu deixei de estar empinando pipa na rua, sabe? Mais tempo do que eu poderia. Eu deixei de ficar melhor para rodar um peão. Eu deixei de ficar melhor na bola. E eu poderia ter ficado muito melhor em tudo isso se eu tivesse tido mais tempo para desenvolver isso, para brincar mais, sabe? Para curtir mais aqueles meus 11 anos de idade, que pelo menos fosse até os 14, 15, e aí eu começava a trabalhar. Porque eu me lembro que quando eu completei 14 anos, a primeira coisa que eu fiz foi ir num departamento lá que tirava carteira de trabalho. E saí de lá todo orgulhoso com a minha primeira carteira de trabalho aos 14 anos de idade, que eu não podia tirar mais cedo, era só de 14 anos em diante. Você entende o que eu estou te contando? Aí, gente, durante muito tempo, se você chegasse no escritório, no meu escritório,
no gabinete pastoral, você ia ver o escritório cheio de carrinho, para todo lado você ia encontrar carrinho. Eu tinha, sei lá, acho que mais de 100. Teve um dia que eu comecei a olhar para tudo isso, eu falei, peraí, esse negócio aí não está normal não. Eu já sou um homem velho, barbado, né? Principalmente quando eu me tornei avô. Já sou avô, e agora estou olhando aqui, esse negócio cheio de carrinho para tudo quanto é lado. Eu comecei a perceber que aquilo ali não era muito normal como parecia, não. Mostrava aquilo para as pessoas com orgulho. Sai para lá, rapaz. Camarada velho, todo preso a um punhado de carrinhos. Se aquilo ainda fosse só um negócio da decoração e tal, ainda vai lá. Mesmo assim seria de mau gosto. Mas eu percebi que aquilo ali era como se fosse uma fuga para mim. O que eu não tive quando eu era criança, agora eu estava querendo ter na idade de adulto. Por favor, não se ofenda você que na sua casa aí você está cheio de carrinho, né? Ou então senhoras que já são avós, mas está cheio de boneca espalhada pelo quarto todo aí. Vou te dizer uma coisa, viu? Não fique bravo comigo não, mas normal isso não é. normal não é não. Se você for aí para fazer uma terapia, você vai acabar descobrindo que isso aí tem alguma resposta para você. E eu arrisco a dizer que geralmente isso aí está relacionado com pessoas que queimaram etapas na vida. E aí, hoje, na idade adulta, você está querendo resgatar isso. Não tem resgate mais. A verdade é essa, gente. Perdeu, Playboy. Perdeu. Não tem retorno mais. Agora você vai ter que aprender a viver de uma outra forma. Você vai ter que superar isso tudo para poder dar seguimento na sua vida, mesmo tendo queimado a etapa. Ah, pastor, então não tem mais jeito de eu chegar onde eu tinha que chegar? Não, tem sim. Você vai chegar. Só que eu sinto em te dizer, você vai chegar com mais luta. Você vai chegar com mais dificuldade. Porque a etapa que você queimou era a etapa que poderia contribuir com aquilo que você está desenvolvendo hoje. E de repente você não tem isso. Certa ocasião eu estava conversando com um professor e ele estava me contando sobre o ensino no Brasil, as dificuldades que ele percebia com os alunos, e ele me disse também algo que também eu jamais esqueci. Ele disse da dificuldade dos alunos que chegavam para fazer faculdade, principalmente na área de exatas, e ele teve uma péssima matemática, ele teve uma péssima física no seu ensino hoje chamado de fundamental, né? Aí por isso chega com dificuldade para fazer o curso superior, porque ele não conseguiu fazer bem aquela matéria, aquela disciplina quando era hora de fazer. Ele queimou etapa. Muitos, como da minha época, estudava para poder passar na prova. Depois que passou na prova, você esquecia tudo aquilo que você tinha estudado, que você estudou só para passar. Não foi aprendizado de verdade. Isso é queimar etapa. Em algum momento lá na frente, isso vai fazer falta. Fiquei tanto tempo te contando essas histórias que acabou faltando para o final agora eu te pontuar o que isso pode atrapalhar você nos dias de hoje. Isso atrapalha você, por exemplo, num casamento. Um casamento. Você que, por exemplo, o seu namoro, ele foi um namoro de queimar etapas. Hoje é muito comum de você conversar com um casal de namorados que eles se chamam de namorados, mas já estão vivendo uma vida de marido e mulher. Já estão vivendo na mesma casa, inclusive. Vive como marido e mulher na mesma casa. Mas, na verdade, seriam apenas namorados. No momento em que eles fazem isso, eles estão queimando uma etapa. O namoro que deveria ser a fase de se conhecer, de entender bem quem é o outro, de poder avaliar se de fato vale a pena você estar com aquela pessoa com a ideia de que seja até o resto da sua vida. Você pulou isso tudo. Você pulou do namoro, foi direto para o casamento, né? E às vezes é um casamento que não está ainda consolidado. O resultado é que você vai sentir falta nesse relacionamento do que o namoro poderia ter lhe dado. Mais conhecimento. Inclusive, o namoro teria lhe dado a possibilidade de dizer assim, não é essa pessoa. Agora, o casamento não lhe dá mais essa possibilidade. Depois de casado, o certo é que você passe por cima de todas as lutas para permanecer junto. Eu sei que tem muita gente aí que está me assistindo agora e está fazendo assim, ó. Eu não concordo, mas é verdade. Existem poucos motivos que a gente pode, de fato, sustentar
para o encerramento de um casamento. Mas, em regra geral, você vai passar pelas lutas que você não precisaria passar. Se na época do namoro você tivesse feito do jeito que devia fazer, então na época do namoro ou você teria consertado essa situação ou você teria, na época do namoro, olhado para a situação e poderia ter dito, não é para mim não, e pular fora, porque namoro é para isso, é para um conhecer o outro. Se não deu certo, não deu. Não deu, que pena, né? Mas casamento não. Então tem gente que hoje está passando certos problemas na sua vida exatamente porque ela queimou etapas. Eu quero pedir para você, primeiro, se isso já aconteceu com você, não deixe acontecer novamente. Observe agora o momento que você está vivendo e viva esse momento, não queime a etapa. Passe por essa prova, porque depois da prova vem a aprovação. Vá em frente. Vamos orar? Te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está me assistindo nesse momento, que ela possa ter sabedoria dos céus em cada passo e cada decisão que ela tem que tomar na sua vida. Derrame sobre ela a tua bênção, Pai. Ilumine o caminho dessa pessoa. Coloque pessoas certas para tratar com ela, para mostrar caminhos que ela deva seguir, mas que ela não queime etapas, que ela suporte todos os momentos dessa etapa, inclusive os momentos sofridos dessa etapa, mas sempre compreendendo que isso faz parte de um crescimento lá na frente. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas, abençoando a vida de outras pessoas, tá bom? Um forte abraço a todos, estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.